A pergunta, gente, foi a seguinte: perito judicial fixou a data do início da incapacidade na data do laudo. O que fazer? E isso é muito comum para quem advoga, principalmente no Juizado Especial Federal. Extremamente comum o perito fixar a data do início da incapacidade na data do laudo entregue em juízo. E a gente tem sérios problemas e sérios desdobramentos com essa conclusão. A gente sempre precisa olhar essa conclusão pericial sobre dois aspectos. Primeiro aspecto: será que na data do laudo meu cliente ostenta a qualidade de segurado? E essa, para mim, é uma das piores consequências de um advogado despreparado. Quando você ingressa com o processo judicial do seu cliente, é sua função orientar o cliente a manter a qualidade segurada enquanto o processo tramita. Seja segurado contribuinte individual, seja facultativo, enfim. Eu não gosto muito do recolhimento como facultativo para benefício por incapacidade, porque o facultativo não tem uma atividade elaborativa, que é um dos requisitos para o benefício, né? Atividade habitual, mas enfim. Isso fica para outros stories. Mas a questão principal é: ele não pode perder qualidade segurado no trâmite do processo, porque eu não sei qual vai ser a data fixada como início da incapacidade. Muitas vezes eu pressuponho. Muitas vezes a minha presunção é que haja fixação na data em que ele ainda era segurado, na data da cessação, da negativa, que muitas vezes são, 6 meses, 8 meses antes da entrega do laudo em juízo. Mas a questão é que o perito vem e fixa na data da entrega do laudo. Minha primeira preocupação é: meu cliente é segurado? Se o meu cliente não for segurado, eu, enquanto advogado, desidiei. Porque a minha obrigação era orientá-lo a manter a qualidade de segurado. Para, numa situação como essa, na pior das hipóteses, eu não perder o meu processo. Porque ainda que eu perca os atrasados, eu garanto o benefício do meu cliente. Isso é fato. Sejamos realistas. E para isso, claro que a gente não faz o pagamento mensal. A gente faz o que nós chamamos de contribuição em saltos, só para se manter a qualidade segurada, enquanto a questão da incapacidade ela está sendo discutida. Ela ainda não é em controvérsia. Então esse é o primeiro ponto. Se você fez isso e o seu cliente ele é segurado na data da entrega do laudo, uma coisa você sabe: ganhei o processo. Se o seu cliente não é segurado, você tem uma preocupação muito maior, porque você pode perder o processo. E perder de vez. Gisele, o que você quer dizer com isso? Você pode perder esse processo sem a possibilidade de rediscussão da matéria, porque você tem a comprovação da incapacidade. O que você não tem é qualidade de segurado na data do início da incapacidade. E aí, não tem nada que salva essa discussão, dentro desse contexto posto agora. Mas eu vou entrar com um novo requerimento, incapacidade pré-existente. Você só pode alegar um agravamento substancial ou a existência de uma nova patologia não discutida no processo judicial que levou à incapacidade. Por quê? Porque eu tenho coisa julgada material. Então, muito cuidado para essa questão de ausência de qualidade segurada na DI. Esse é o primeiro ponto. Gisele, fiz tudo certinho, meu cliente tem qualidade segurada. Acontece que eu não concordo com a fixação da DI na data do laudo. Beleza. É o que a gente faz na maior parte dos casos quando, em primeiro momento, eu trabalho com a qualidade segurada. Nesta situação agora eu só tenho um problema, que é discutir a data. Porque eu sei que eu ganhei o processo, eu posso perder os atrasados, mas o processo em si eu ganhei. E, em primeiro momento, vocês não vão impugnar. Vocês vão aclarar, pedir esclarecimentos periciais. Vocês vão mandar de volta para o perito o processo, falando: olha, perito, você fixou a data do início da incapacidade na data da entrega do laudo. Ok, mas eu não estou convencida disso. Qual documento dos autos te levou a essa conclusão? E o que esse documento tem de tão diferente dos anteriores? Só que aí a importância, gente, de eu ter uma ordem cronológica. A LTPREV dos documentos de incapacidade. E o documento que muitas vezes ele é atual, ele tem que ser uma cópia do anterior. Eu não posso ter um relatório médico atual apresentado no curso do processo com situação patológica diferente daquele de antes, ou agravamento, ou qualquer coisa que seja, porque isso pode ser utilizado como uma possibilidade do perito fixar agora. Então, o que eu apresento no curso do processo, ele tem que ser uma réplica
do que eu tenho ou na data da cessação ou na data do indeferimento, ó. Essa dica, eu brinco que é a dica de milhões. Porque se você tiver um documento novo, diferente dos anteriores, o perito vai falar assim: eu fixei com base neste relatório. E este relatório indica um agravamento. Então, naquela data não existia incapacidade. Agora existe. E aí você tem uma dificuldade muito maior de desconsiderar essa conclusão, porque é uma conclusão técnica. Quando a gente tem documentos iguais, simplesmente reproduzidos na data, eu tenho um quadro incapacitante completo, inalterado. E aí, em esclarecimentos periciais, eu venho para o perito e falo: mas olha, esse documento aqui, ele é igual àquele datado de data X, as folhas tal do processo. O que esse tem de diferente? Que eu não consegui visualizar, ou que não me aparece de forma diferente. O segredo é: não impugna, pede esclarecimentos primeiro, porque muitas vezes o perito volta atrás e muda a data do início da incapacidade. Isso já aconteceu no meu escritório várias vezes em esclarecimentos periciais. Se eu não peço esclarecimentos e eu simplesmente impugno o laudo, gente, eu jogo no colo do juiz a balança entre perícia e documentos. E perícia é prova técnica. Documentos são feitos pela parte. Não que não se tenha um valor, mas são raras as situações em que eu ganho contra a perícia. Porque o perito, ele é auxiliar do juiz. Entenderam? E a gente precisa entender isso muito bem quando a gente joga o jogo do direito previdenciário. Entenderam?